bloco do programa Entrevista comigo, Moreira Serra, e nós vamos direto à participação do meu amigo e colega, que muito me honra ser seu colega, o advogado Eric Moraes. Não estará aqui hoje no programa como membro do OAB, integrante da Abracrim e de inúmeras outras instituições. Eu convidei Eric Moraes para estar aqui como cidadão negro, que vai nos falar desses tristes e últimos e lamentáveis acontecimentos envolvendo o assassinato, espancamento até a morte de mais um cidadão negro, diante de um conjunto de pessoas perplexas com o que viu, sobretudo atônita e apavorada a sua esposa. É mais um caso que choca a todos nós, mas que infelizmente parece ainda vai se repetir por inúmeras outras vezes. E eu convidei Eric Moraes para conversar com a gente sobre isso. Eric, fala pra gente o que você está sentindo, o que você pode falar para todos nós. Nos diga. O caso João Beto no estacionamento do Carrefour, no estado do Rio Grande do Sul, é mais do mesmo. É mais uma situação em que um negro tem ali, juridicamente, a sua presunção de culpa, ele está sempre à mercê de ser revistado, de sofrer um processo, de ser preso e de ter também uma maior facilidade na sua condenação. Isso são resquícios da escravidão. É importante citar que o Brasil não foi ainda tanto processado, nem condenado juridicamente pelo crime de lesa humanidade. Foram quase 400 anos nessa situação de uma escravidão que, por vezes, esses cativos já sequestrados, eles já estavam aqui juridicamente de maneira ilegal, pois o tráfico negreiro já havia sido proibido pelo nosso ordenamento jurídico, e o fato dessa toda orquestração, né, que a gente chama de um racismo estrutural, que é, por vezes, institucionalizado. Você vê no caso, a terceira pessoa só foi presa praticamente 6 dias depois, uma aberração, um contorcionismo jurídico. As 2 pessoas foram presas imediatamente, mas existia ali um flagrante de uma pessoa que tinha o poder de decisão, pois ela era a chefe da segurança, e nem assim essa situação, mesmo sendo filmada e divulgada em diversos veículos de comunicação, inclusive também com um relato da delegada responsável pelo caso, informando que não percebe o racismo naquela situação. É tudo isso que tem que ser combatido. A gente precisa furar essa espessura, quebrar por vezes esse racismo estrutural que compõe todos os estados brasileiros em razão de todo um detrimento de diversos direitos que estão promulgados, mas são relegados à população preta. Perguntei para o Eric também por que os movimentos no país, e sobretudo também os últimos acontecidos ocorridos nos Estados Unidos, também em virtude de um massacre a tiros pela polícia norte-americana, de um cidadão negro, e os movimentos? Qual o resultado? Por que não estamos alcançando os resultados que a gente tanto espera e precisa? O aparecimento do movimento Black Lives Matter, né, que tornou globalizado essa luta antirracista, demonstra que tanto lá fora quanto na situação brasileira, existe uma condição muito difícil a ser superada, né? A gente vê diversas mobilizações, todo mundo gosta do negro, né? Gosta da sua cultura, gosta da sua música, gosta da sua arte, comemora o gol do time de futebol, né? Canta com muita empolgação a música, mas ninguém gosta do negro em si. A estética do negro, ela não é bem vista na televisão, ela é
a gente tem uma população educada para ter medo do negro, né? Isso se reflete até entre nós, com que nós próprios tenhamos medo dos nossos próprios co-irmãos, porque é uma visão que é institucionalizada por todos os setores, né? O racismo recreativo, o racismo ambiental, tudo isso faz parte da sociedade num todo e que precisa superar esse momento através da reparação histórica. Nós temos diversos heróis, nós temos diversas heroínas, nós temos Catarina Mina, nós temos Adelina Charuteira, como heróis nós temos Negro Cosme, são umas centenas de heróis que as nossas crianças não são educadas para reconhecê-los, nós temos locais sagrados, nós temos diversos terreiros que precisam ser preservados, nós temos os nossos quilombos, que estão há mais de 400 anos para serem certificados. Então, nós temos aí uma infinidade de direitos que são violados. Ou seja, Moreira, o governo federal brasileiro tem um passivo enorme com a população negra. A gente viu agora, recente, uma liminar do STF pedindo a equidade racial na distribuição do orçamento público, da verba pública, do financiamento partidário. Existe e tem que ser imediato, porque a dívida é enorme. Se essa dívida for promulgada para as próximas eleições, vai ser maior esse quantitativo. E esse passivo não para de aumentar, porque é o próprio Estado brasileiro que quer fazer remoção compulsória de quilombolas, ferindo até próprio o direito internacional, pois o Brasil assinou a OIT. Então, é preciso que toda a formação de uma população antirracista, e isso a gente inclui todo cidadão brasileiro, ou seja, reconhecer seus privilégios, enxergar de uma maneira ideal a situação do negro, para que a gente possa implementar diversas políticas públicas de reparação e de igualdade racial para toda uma população. O Eric pedi que me falasse do papel da OAB, sobretudo do Conselho Federal, o que tem feito, o que esperar. Moreira, é nítido, notório, a falta de negros no Conselho Federal da OAB. Salvo engano, não chegamos a 1% dentro dessa representação. Isso é mais um sintoma, né? É uma ponta de um iceberg de todo aquele racismo estrutural que a gente já apresentou. Isso tem que ser feito de maneira imediata, já foi apresentado perante o Conselho Federal, já foi aprovado que tem que haver aí uma igualdade, né? Ou seja, vai ser implementado ações afirmativas no OAB com uma cota reservada, né? As mulheres também estão fazendo isso em relação ao gênero, né? Também estão lutando pela sua cota. Não existe uma outra maneira a não ser a OAB promulgar isso. A OAB é uma instituição antirracista, é ela que implementou a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, que é a única instituição que trata da reparação histórica. Ela não trata lá só da igualdade racial e aquela luta contra o racismo do dia a dia, ela luta pela reparação histórica, por toda uma implementação de políticas públicas com uma agenda, a implementação da Lei 10.639, para que crianças sejam educadas e professores sejam ensinados para que a gente combata o racismo da maneira mais eficiente. Racismo se combate com educação. Depois da OAB, do papel que ela tem, do que espera dela e do que ela está fazendo, perguntei para ele sobre o Maranhão. Como estamos? Em que evoluímos? E o que podemos esperar daqui para frente? O Maranhão, ele tem tudo para caminhar de ser um exemplo de um Estado antirracista. Tivemos agora, no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o governador Flávio Dino implementando o Estatuto de Igualdade Racial, lógico que com muito atraso, mas já é uma vitória do movimento negro. Nós temos aqui no Maranhão e sonhamos com a possível implementação de secretarias de municípios que combatam a igualdade racial e a reparação histórica. É importante pautar que esse Estado é formado por mais de 70% da população preta, e o que falta justamente é você abrir esses espaços. Não existe representatividade para o preto
na política, na educação, nos setores aonde precisamos ganhar protagonismo. Ainda existe uma barreira. Para você ter uma ideia, um advogado preto, para fazer parte dos grandes escritórios brasileiros, ele vai ter que entrar na taxa de 2%. É sempre muito difícil para essa população ocupar os espaços que estão ali promulgados na Constituição, com todos os seus direitos valorados. E no Maranhão, nós temos uma infinidade, porque aqui tem diversos ancestrais que deixaram diversas heranças. Nós já temos política pública de saúde negra pronta, nós temos uma infinidade de trabalhos que precisam disso, Moreira, serem implementados. A gente tem aqui uma referência em relação à luta antirracista brasileira. Nacionalmente, quem viaja para esses eventos, para debater o racismo, sabe do respeito que tem pelo Estado, que tem o reconhecimento pelos seus quilombos, pelas suas terras de preto. Quem leu Tambores de São Luís, de Josué Montello, sabe o quanto é preto esse Estado e o quanto você precisa fazer com que toda essa população não esteja ali naqueles piores índices, que estejam nos lugares que não têm acesso à educação, à saúde pública, ao afastamento, à comunicação, ou estejam lotando os presídios. A gente precisa quebrar esse genocídio negro, tirar essa engenhoca, essa máquina que foi feita, que não permite que até mesmo na nossa academia jurídica, quando a gente vai escrever, pautar uma ação de racismo ou uma ação de injúria racial, a gente não tem autores negros. A gente não tem essa academia preta para que a gente possa pautar os nossos direitos. Eu tenho ao Eric também a respeito do Poder Judiciário. O nosso sobretudo, o nosso Judiciário maranhense, tão embranquecido, como diz o próprio Eric. O que a gente pode esperar, Eric? Quando a gente trata de direito de população negra em judiciário, meu amigo Moreira, é preciso a gente pautar que a gente entende que existe uma diferença entre o direito formal, aquilo que está lá escrito, né, para que todos possam nos entender, e o direito material, que é aquilo que a gente consegue colocar em voga. Não conseguimos justamente pela falta de representatividade negra em todo o ordenamento jurídico. Ou seja, quando você é vítima de racismo, você entra em uma escalada em que você vai sendo mais vítima de racismo ainda. Você entra na delegacia, você é vítima de racismo, o policial vai perguntar para você se realmente aquilo foi um caso de racismo, e depois vai vir um promotor que muito provavelmente poderia defender você e vai perguntar também se será que aquilo não foi uma brincadeira, né? Será que você não entendeu errado? E também, logo em seguida, vai vir a sentença, né? É preciso explicar que aqui no Maranhão, uma das modalidades que mais perpetua o racismo dentro da nossa sociedade é o racismo recreativo, e quando isso é levado ao judiciário, na sentença você vai ter lá o magistrado pautando que aquilo realmente foi uma brincadeira. A gente sabe que é preciso todo um trabalho, seja através da política de cotas nesses concursos, para que a gente possa realmente enfrentar essas barreiras do dia a dia, porque quem é da pele preta sabe que tem que estudar 2 vezes mais para poder ter uma oportunidade de emprego na hora de ser escolhido num cargo comissionado. A gente percebe o tanto quanto na justiça é um setor embranquecido. Quando eu vou lá com o meu terno preto, por vezes as pessoas não pensam que eu sou advogado. Elas pensam que eu sou segurança. Eu tenho que evitar andar com terno dessa cor para que eu não seja confundido ou que eu seja vítima de alguma violência, porque existe também, Moreira, o que a gente chama diversas de prerrogativas racistas, e que quando a gente fala de racismo, a gente precisa entender que nem tudo está ali dentro da lei. Eu sofro
assim como todos os advogados e as advogadas e todos os operadores negros do direito, sabe o quanto a gente sofre essas violações de prerrogativas racistas, mas, por vezes, a gente não pode nem militar pelos nossos direitos, pois estamos ali defendendo um cliente, defendendo uma grande empresa e precisamos manter nossa concentração no nosso trabalho. Mas tudo isso traz com que o fardo do dia a dia seja muito pesado, com que esses resquícios, né, essas máculas da escravidão sejam sentidas no dia a dia bem firmemente pela população preta. Perguntei a ele o que esperar de 2020. Moreira, o ano de 2020 acendeu essa chama de esperança em todo o movimento negro, não só no Brasil. Acho que o movimento Black Lives Matter, as coisas que vêm dos Estados Unidos, né, a gente tem mania de imitar, às vezes é bom, como nesse caso. E entendo que é o ano antirracista, né? Chamamos 2020 da Primavera Negra. É uma pena que isso tenha acontecido em plena pandemia, em plena crise humanitária, mas é justamente durante esse período que a população negra é morta, é assassinada, é estuprada. Os dados estão aí do número da violência, como ela aumenta em todos os níveis para a população preta. Nós somos as maiores vítimas do Covid. Então, é muito importante pautar que existiram imensas vitórias no ano de 2020. Aqui no Maranhão, a promulgação do Estatuto de Igualdade Racial, a Comissão da Verdade, em parceria com a OAB, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, em parceria com a Defensoria Pública da União, lançaram uma coisa pioneira no Brasil, que é o Observatório de Cotas Raciais, um site para que as pessoas possam denunciar o crime de afroconveniência. A afroconveniência é aquele crime cometido mediante fraude, quando a pessoa tenta se passar por negro por um único momento, e daí ela faz um bronzeamento artificial em excesso, ela faz um lábio artificial para ficar mais grosso, aumenta a maquiagem para ficar o nariz, tudo isso para quebrar um direito que é uma reparação histórica daquelas pessoas negras que eram proibidas de adentrar as instituições, principalmente as instituições de educação. Então, agora, todo cidadão maranhense, basta ir no site da OAB, da DPE ou na DPU, que vai lá clicar no banner do Observatório de Cotas Raciais e vai ter ali um sistema de primeiro mundo, onde ele vai poder denunciar, levar a notícia, né? Levar suas informações, colocar vídeo, colocar áudio, acompanhar, complementar e saber todo o tratamento que aconteceu. E também o trabalho da comissão vai muito além, né? Que é essa eterna luta pela reparação histórica. Nós temos, Moreira, diversas heroínas negras para serem tiradas da sua invisibilidade. Nós temos diversos heróis negros. Nós precisamos lutar pela estátua de Negro Cosme aqui no Maranhão. É o Zumbi maranhense, é o nosso grande líder e que faz parte dessa luta, desse eixo, que é a reparação histórica e a luta pela igualdade racial, para que a gente possa mudar, trazer uma nova perspectiva. Não é possível que a gente fique há quase 500 anos repetindo aquilo que disse a delegada no caso do João Beto no Carrefour, onde ela não viu racismo, ou então repetindo a frase do vice-presidente da República. Há 520 anos, essas pessoas não enxergam o racismo no Brasil. Então, é uma luta ainda muito embrionária, enquanto nos Estados Unidos a gente tem ainda uma briga entre uma sociedade antirracista contra racista. Aqui no Brasil, a gente ainda discute se o racismo existe, e por vezes tem próprias pessoas negras que são afetadas por isso, também acreditam que o racismo não existe, são contra cotas. Então, a gente precisa lutar pela formação da sociedade antirracista brasileira para que a gente possa colocar com efetividade o verdadeiro combate dessa luta que já dura quase 3 séculos, chegando a quase 4 séculos no Brasil. E depois de tudo isso, me dirigi ao colega Eric Moraes, ao amigo Eric Moraes, para as suas considerações finais. Dizendo a você, Eric,
o quanto me honra ser seu colega, ser seu amigo e tê-lo aqui em nosso programa. Moreira Serra, é sempre uma honra estar aqui do seu lado. Esse programa, eu já tive a oportunidade de falar para você, era um sonho quando eu era criança, adolescente, e eu estar aqui repartindo desse espaço com você me traz sempre muito afeto ao meu coração. Muito obrigado a todos.